esta é a grande entrevista da RTP. Há exatamente uma semana, Ana Gomes anunciou que é candidata à presidência da República. Militante do Partido Socialista, eurodeputada, diplomata, foi exatamente como embaixadora em Jacarta, na Indonésia, que os portugueses tiveram a oportunidade de a conhecer melhor, num momento absolutamente decisivo para o futuro de Timor-Leste. No Parlamento Europeu, distinguiu-se pelos temas ligados aos direitos humanos, ao combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. No plano familiar, Ana Gomes sofreu recentemente um duro golpe quando o seu marido, o embaixador António Franco, morreu em pleno processo de decisão sobre a sua entrada na corrida presidencial. Ana Gomes, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Minha primeira pergunta é esta. Vem para participar num debate, o debate presidencial, ou vem, de facto, para procurar conquistar o lugar de Presidente da República? Venho para as duas coisas. Venho para participar no debate, porque sem esse debate não faz sentido aquilo que é a eleição democrática do Presidente da República. E venho à procura de ser eleita Presidente da República, porque este país precisa de uma presidência diferente. E qual é o seu grau de confiança neste momento? Hoje, por exemplo, havia uma sondagem que indicava que o atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha 60% dos apoios, mas todas as sondagens indicam, de facto, que Marcelo tem entre 60% a 70%. Portanto, tem um apoio muito grande na sociedade portuguesa. Bom, a partir dos resultados das sondagens, qual é a sua expectativa? As sondagens valem o que valem, é o chavão habitual. Esta é, aliás, anterior à própria minha declaração de candidatura. Mas dá-me esperança porque, olha, sei que estou colocada para a segunda volta já muito à frente do que, por exemplo, foi a situação de partida do meu querido secretário-geral do PS, Dr. Mário Soares, quando enfrentou o professor Freitas do Amaral. Na altura ele estava com 8%. Portanto, acho que tenho uma campanha à frente para explanar as minhas ideias e participar aos portugueses o que são os meus projetos, o que é que poderá ser uma presidência minha. Mas no seu íntimo acredita que a possibilidade de ganhar, acredita nessa possibilidade ou vê como uma coisa muito remota? Acredito. Lembra-se quando Mário Soares se candidatou contra o professor Freitas do Amaral, passando à segunda volta. Na primeira volta, o professor Freitas do Amaral até ganhou. E na segunda volta, Mário Soares conseguiu a convergência de todos os do campo que o apoiavam e ganhou. E fez uma belíssima presidência, como aliás todos os presidentes da minha família política, Mário Soares e Jorge Sampaio, fizeram excelentes presidências que muito honraram o país e que muito serviram ao país. E de facto eles são a demonstração que quando houve unidade, fizemos a diferença. Quando o nosso campo político se dividiu ou se desinteressou, bom, foram eleitos presidentes da direita. No discurso do lançamento da sua candidatura, a doutora Ana Gomes disse o seguinte: Portugal precisa de um presidente livre de compadrios e de comprometimentos. E acrescentou uma presidência que dê garantias de independência e que não tenha medos nem peias de ir contra os interesses instalados. Ao dizer isto, a senhora significa que neste momento Portugal não tem um presidente assim? Bom, o que é o sentimento da maioria dos portugueses é que não é só ao nível da instituição presidência, mas é ao nível de todas as instituições da República, há uma perversão, há um lento corroer do sentido do serviço público, e isto independentemente da apreciação sobre cada um dos indivíduos que serve, que não têm em conta os sentimentos, as aspirações e as necessidades dos portugueses. No sentido de nos preparar para identificar as prioridades estratégicas do que o país precisa de identificar para ter uma rota no mundo em transformação, em acelerada transformação que vivemos. Por todas as razões, a pandemia, as alterações climáticas, o efeito da digitalização, da era digital, da transição energética, nós precisamos de uma folha de rota. Tivemos-la há 48 anos, com o 25 de Abril, os 3 Ds, democratizar, descolonizar e desenvolvimento,
Hoje precisamos de repensar quais são as nossas prioridades neste mundo em transformação e tão conturbado. E é para, penso eu, também o papel do Presidente da República, convocar um grande debate nacional sobre essas necessidades, sobre essas prioridades, em que haja convergência e em que se siga, portanto, um rumo estratégico. E hoje, por exemplo, ainda agora, ontem foi apresentado o plano do engenheiro Costa Silva, que eu penso que também ouviu muita gente, teve 1000 contributos. Era uma discussão exatamente sobre as prioridades estratégicas para o país, que devia ser alargada, e em que a Presidência da República devia estar presente. Está completamente ausente. Vemos o Presidente a falar sobre questões do cotidiano, às vezes até de forma bastante superficial, e não a falar sobre esses interesses estratégicos do país que importa identificar e as prioridades em que eles têm que ser traduzidos. Ainda por cima, num momento em que temos tremendos desafios pela frente. Vindo aí os dinheiros da Europa, à conta da pandemia e no próximo quadro financeiro da União Europeia. Bom, mais do que nunca é essencial que haja participação cívica no escrutinar da aplicação desses dinheiros, na determinação dos destinos desses dinheiros e depois no próprio desempenho, na execução. Esta é uma questão que tem muitas implicações europeias e nacionais, e onde, portanto, nós temos que estar implicados e é evidente que o papel do Presidente é fundamental. Acabou por não responder diretamente à minha pergunta, no sentido em que, as referências que eu fiz do seu discurso são referências muito precisas que têm a ver com a independência do Presidente. A senhora acha que o Presidente atual não é independente nas suas decisões? Olha, eu jamais, mesmo que fosse o meu melhor amigo, teria tolerado com um sorriso embaraçado ou cúmplice que um Primeiro-Ministro lançasse a minha recandidatura à Presidência da República, que foi o que se passou naquele episódio da Auto Europa. Eu acho que há, e eu digo e repito, faço um balanço globalmente positivo do mandato do Presidente da República, designadamente no que toca à descrispação do país e ao apoio às medidas, a um governo, o governo da Geringonça, que realmente procurou e conseguiu tirar o país daquela fossa que era as políticas austeritárias. Mas eu acho que cada macaco no seu galho. É preciso distinguir qual é o papel do Presidente e qual é o papel do Governo. E nos últimos meses os portugueses não têm visto bem essa distinção. Há demasiado encosto do Presidente ao Governo e do Governo ao Presidente. Não é por acaso que nós temos um processo de eleição para a Presidência da República por sufrágio universal direto. É porque justamente o Presidente tem que estar acima dos partidos. Tem que estar acima, tem que fazer o Governo governar, tem que zelar e apoiar o Governo para governar, mas também ter um papel de exigência em relação à governação. E os portugueses estão todos os dias a ver que, independentemente das qualidades que quem está nas diferentes instituições, que há tremendas disfunções, há tremendas perversões dos serviços públicos, as pessoas que telefonam para o Serviço Nacional de Saúde ou para informações de qualquer departamento público e que não funcionam porque não têm meios, as disfunções da justiça são gravíssimas, e depois afetam absolutamente a própria percepção dos cidadãos em relação ao corroer das instituições democráticas, há corrupção, etc. E corrupção é desviar dinheiro, olha, dos hospitais que nós precisamos, das escolas públicas que nós precisamos, dos serviços públicos que nós precisamos, das Forças Armadas e de Segurança que têm que estar bem equipadas para funcionarem como deve ser. Portanto, há aspectos aqui que, do meu ponto de vista, nós não vemos essa diferenciação. Vemos o Presidente a comentar todos os dias tudo e mais alguma coisa, a espuma dos dias, e algumas intervenções de fundo, mas depois inconsequentes. Estou-me a lembrar dos importantes discursos que o Presidente fez, por exemplo, na abertura do ano judicial, mas depois
ficou tudo na mesma e não houve, digamos, um nível de exigência em relação àquilo que se esperaria do parte do Governo e dos serviços públicos. Isso não é contraditório, Ana Gomes, aquilo que está a dizer agora, com, de facto, a outra referência que faz de que, globalmente, a presença de Marcelo foi positiva? Não é nada contraditório. Estou-lhe a dizer, globalmente foi positiva. É porque apontou tantos elementos de diferenciação. Porque acho que o papel do Presidente foi muito importante na descrispação do país. Se torna depois mais difícil entender a sua apreciação de que foi globalmente positiva. Eu acho que foi globalmente positiva, em particular durante o primeiro mandato da Geringonça. O governo, digamos, deste governo, ou do governo desfiado por António Costa, nos últimos tempos não tem sido isso. E, por exemplo, eu, sendo Presidente, vendo que resultou das últimas eleições legislativas, eu diria ao Primeiro-Ministro, nem pense não fazer uma aliança para dar uma base segura ao Governo. No fundo, para não ficarmos com um Governo dirigido por um homem só, com uma base minoritária que impede, por exemplo, de fazer as reformas de fundo de que o país absolutamente precisa. Portanto, eu teria dito isso ao Primeiro-Ministro e teria exigido, e teria dito até publicamente, para que o Primeiro-Ministro se sentisse pressionado, não agora, ultimamente, como no fundo está à procura, com vista a fazer passar o próximo orçamento